Fala rapaziada, beleza? Olha só, vou deixar uma dica aqui a respeito dessas placas aqui para poder ajudar os colegas aí na manutenção, né? Para poder ter certeza se realmente é necessário trocar a placa ou se alguma coisa pode ser feito antes de fazer a troca. Olha só, o problema. A cliente me ligou, disse que a placa não funciona. O cliente, né, por falta de entendimento mesmo, porque manutenção não é a área do dentista, manutenção é a nossa área. Mas a gente precisa ouvir o cliente porque isso vai nos direcionar na hora que a gente está fazendo a manutenção. Então ele me ligou e falou que a máquina não funciona. Eu peguei a máquina, abri, coloquei uma carga junto com a resistência, que sai desses dois fios aqui. Por que eu faço isso? Porque esquentar a resistência é uma coisa, eu não vejo o calor, né? Então eu posso ser enganado, mas eu vejo a luz, então eu coloco a carga. Na hora que eu coloquei a carga, eu coloquei o multímetro também. E junto, mesmo com a carga, tinha no multímetro marcava uma tensão, né, de 220 volts, que é a mesma tensão de entrada da placa. Isso me gerou uma dúvida, porque essa tensão ela deveria sumir, porque essa tensão é proveniente de uma corrente transiente, que é característica dos componentes, né? Isso aí eu ensino lá no meu curso. Mas quando a corrente não sumiu e a tensão não desapareceu, mesmo colocando a carga, aí eu tive que fazer uma análise ainda melhor. Por quê? O normal ela deveria sumir, mas não sumiu. Pois enfim, o que eu fiz? Eu peguei e coloquei, tirei a placa, montei ela aqui, né? O que eu fiz? Eu coloquei um painel desse aqui, que esse aqui é o painel da frente da autoclave. Só que para eu não ficar fazendo lá em cima da outra bancada, eu fiz um painel em que já tenha os botões da membrana e já tem os LEDs também. Então eu trago o painel, coloco ele aqui, né, que é esse mesmo painel aqui, ó, né, para quem quiser adquirir, só entrar em contato aí depois, que é esse mesmo painel aqui. Aí eu coloco esse painel aqui para poder testar a placa na bancada. O que acontecia lá é que com tudo plugado aqui, a tensão, a resistência, a lâmpada, a válvula, na hora que eu mandava acionar aqui, tá de cabeça para baixo, não mandava acionar aqui no início aqui, ó, né, que eu fiz o painel igualzinho. O que acontecia? Não tem tensão em cima da resistência. Mas será que só por não ter tensão em cima da resistência já é razão suficiente para poder descartar essa placa? Evidente que não, né? Então tem um teste que a gente faz aqui que evidencia se essa placa tem condição de ser feita manutenção ou não. Porque apesar dos componentes ser baratos, se toda placa que a gente pegar, a gente sair fazendo a troca dos componentes, isso vai chegar uma hora que vai ficar meio, né, a gente coloca componente novo numa placa que não tem jeito. Então testar a placa é o melhor caminho, né? E o que fica aqui é esse teste aqui que eu vou fazer para vocês, né? Eu vou testar aqui a saída do processador. Por que eu testo a saída do processador? Porque se o defeito que a placa está apresentando é na saída do processador, essa placa não tem jeito. Essa placa tem que ser substituída, porque a gente não detém o código-fonte para poder gravar outro processador, trocar e colocar a máquina em funcionamento. Mas se a saída do processador estiver boa, aí eu vou ter que fazer uma análise no circuito e por esta análise eu vou descobrir qual defeito está, aonde está o defeito e então trocar aquela peça. Isso faz com que a placa volte a ficar operante de novo. Entendeu? Vamos fazer o teste aqui. Eu não fiz o teste, eu vou fazer aqui junto com vocês. Eu vou colocar o meu multímetro aqui no lugar específico, entendeu? Para poder fazer esta análise. Peça um pouquinho de paciência aí que eu tô com uma mão só para poder fazer duas coisas, né? Então, uma vez que ele está colocado aqui, eu venho aqui no meu painel e mando iniciar. Na hora que eu mandar iniciar, ele vai ter que marcar uma tensão ali. Vamos ver?
Perdão, ele tava... Eu tinha um comando dado aqui. Vamos mandar iniciar. Olha lá, ó. Apareceu lá 1.1 volt. Então vamos cancelar. Olha lá, desapareceu. De novo, vamos iniciar. Vamos... Peraí. Cancela. E vamos dar início de novo. Olha lá, ó. Aquele comando ali, ó, é o comando para poder ligar a resistência. Ou seja, nessa placa aqui, o processador está bom. O defeito está na etapa de potência. Agora a gente vai ter que sentar, fazer uma análise para poder achar o defeito nessa placa, entendeu? E voltar, e para que ela volte a ficar operante sem ter que trocar a placa, sem onerar muito o orçamento, para que não fique ruim para o cliente. E às vezes o cliente, por causa disso, nem fecha o orçamento, né? Beleza aí, pessoal? Fica a dica aí, se quiser mais detalhes. A gente tem um curso de manutenção de autoclave, que é um curso bem... Por conta da pandemia, ele está sendo um curso online, mas mesmo ele sendo online, a gente força bastante nessa questão de análise, que é para a gente poder conseguir fazer com que o equipamento volte a funcionar de uma forma mais barata, porém eficiente, sabendo o que a gente está fazendo, para que a gente não tenha problemas posteriores. Beleza? Boa noite.